Oséias 4, a partir do verso 1, preste atenção aí o que diz a palavra do Senhor, que diz assim: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito como seus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Deus abençoe assim a sua palavra em nome de Jesus. Eu queria, nessa noite, conversar com os irmãos, falar com os irmãos sobre intimidade com Deus. O que é ter intimidade com Deus? Quero destacar novamente o verso 6, a parte A. O meu povo foi destruído, em algumas versões está sendo destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Vamos ler junto aqui? O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Guarde essa palavra conhecimento. Nós vamos chegar nela. Mas interessante falar sobre intimidade. Eu penso que não há uma definição exata do que seja intimidade. Não dá para você... intimidade jamais seria uma ciência exata. Intimidade não seria uma matemática que você consegue encontrá-la numa equação e vai dar lá o resultado. Porque cada um vai construir uma intimidade de uma forma. Eu creio que a gente pode dar sinônimos à intimidade. Por exemplo, se eu precisasse dar um sinônimo para a intimidade, que palavra você diria para a intimidade? Um sinônimo. Quem me ajuda? Se você está na internet, aí você pode escrever no chat. Que palavra que você diria? Intimidade, um sinônimo, vai, redação. Um sinônimo para intimidade. Como? Amizade. Amizade. Proximidade. Confiança. Como? Relacionamento. O que mais? Afeto. O que mais? Como? Lealdade. Eu ajudaria assim, profundidade. Eu acho que não há intimidade se a coisa for rasa. Aí não é íntimo. Porque íntimo você pressupõe que apenas algumas pessoas podem acessar. Por exemplo, você pode me convidar a entrar no seu quarto. Vem ver meu quarto, pastor, mas você jamais vai me convidar a mexer nas suas gavetas de roupas íntimas. Sim ou não? E na verdade, praticamente são pouquíssimas as pessoas que têm autorização. E se alguém o fizer, está invadindo a sua o quê? Privacidade. Então você parte do pressuposto que aqui e ali quem vai mexer? Alguém que goza de uma intimidade junto com você. Provavelmente os casados, o seu esposo, né? A sua esposa, talvez os solteiros, quiçá a mãe, olhe lá, porque também os pais precisam respeitar a privacidade dos filhos até certo ponto. Quando você vê que seu filho está descambando, você tem que ir lá mesmo olhar o que está acontecendo. Não tem esse troço não, está debaixo do meu teto, usa da sua autoridade aí. Mas o respeito precisa acontecer, né?
Então, intimidade, ela se constrói. Aí, tudo que vocês falaram, amizade, relacionamento, lealdade, isso vai construindo, né, um nível de intimidade. Esses dias, eu acho que a Márcia e o Belo já sabem, né, o que um quer. São 30 e quantos anos? 33 anos, fora quanto de namoro? Então já são 37, né? Já junto ali, tá? A Márcia, o Belo roncou diferente, ela já sabe que está num tom diferente ali, está alguma coisa errada ali. E está desafinado ainda. Ela põe um diapasão lá, afina esse ronco aí para afinar os negócios. Espera-se que entre marido e mulher seja assim, quando você vai conhecendo de tal ponto. E esses dias, lá em casa, como não importa se é feriado, se é minha folga, eu sempre acordo no mesmo horário. Eu quero dormir mais tarde, não consigo. E eu acordei cedo, estava na sala, e a Ágata chegou. Ela acordou e chegou. E chegou e foi para o meu lado. E aí eu virei para ela e falei assim, pode pedir. Aí ela olhou para mim assim, o quê? Eu falei, pode pedir. E ela desmontou. Ela falou assim, do que você está falando? Eu falei, você quer me pedir alguma coisa, e eu sei o que você vai me pedir. Aí ela ficou mais espantada ainda. Aí ela, eu não quero mais ficar casada com você não. Mas o que eu vou pedir? Eu falei, você vai pedir para a gente comer em algum lugar? Aí ela quase caiu do sofá. Não, eu não sou macumbeiro, não sou bruxo, não sou nada. Mas também não tenho dom de revelação. Eu simplesmente conheço a minha esposa num nível que a gente tem construído já há 14 anos. E eu sei que o clima estava favorável, que está meio friozinho. E eu sei que ela nunca acorda e vai para o meu lado ali. Ela tem todo um outro protocolo. E ela chegou toda ali do meu ladinho, com aquele clima, eu já tinha imaginado, lá vai querer comer alguma coisa fora. Eu simplesmente observo e sei quem é a minha esposa. E esse é o desafio de você conhecer o outro na linguagem não falada deles. Porque não pense que ele vai falar só em verbo, ele está falando por gesto, por outras coisas. Esse é o grande desafio. E eu posso dizer que eu sou íntimo da minha esposa. Yara, você vai ter um desafio de construir essa intimidade com Wagner dentro do casamento. Alain, quando chegar o momento com a sua querida, o chuchu e a chuchu, vocês vão também construir essa situação de um ponto de não precisar mais falar. De tão somente você entender. E com Deus? Nós entendemos que estamos num relacionamento com Deus, sim ou não? Amém? O véu do templo se rasga e agora nós não precisamos mais de um sacerdote, não precisamos mais de um pastor, você não precisa mais de um intermediário para chegar a Deus. Você vai direto a Deus. Você lá na sua casa ora, você confessa os seus pecados, você clama, você pede e Deus ouve. Então nós estamos numa relação em que nós oramos e falamos e Ele ouve, e a gente lê a Bíblia, que é a palavra dEle, e Ele fala conosco. Então é uma via de mão dupla, é um vai e vem, nós estamos num relacionamento com Deus. Mas a pergunta é, esse relacionamento é profundo ou é raso? Você tem condições de entender se o que você está fazendo está entristecendo a Deus ou não? Você está alegrando a Deus ou não? Se eu começasse a namorar a Ágata hoje, não poderia fazer essa leitura dela. Mas são 14 anos. E eu imagino que os demais aí... Carlinhos, quantos anos? 41 anos. Abençoada irmã Terezinha. Irmã, você merece uma estátua para aguentar esse Carlinhos. Eu juro, ele está de São Paulino lá, ó, preto, branco e vermelho. Ó. Ele é enrustido. Ó. Tenho certeza que se conhecem e se sabem. Hoje o Carlinhos está bom, não. Por quê? Diz. Mas e com Deus? Será que se eu fosse agora perguntar o tempo de vida cristã que cada um tem de conversão, né? Patrícia, você está iniciando agora. Você é um bebezinho, você ainda cheira leitinho, né? Então coloque no seu coração, eu quero aumentar o meu relacionamento íntimo com Deus, porque isso é possível. E tanto é possível que a palavra nos dá uma referência. Por exemplo, Enoque. Por que você pode dizer que Enoque era íntimo de Deus? Como? Ele andava com Deus e que mais? Foi trasladado. Enoque não viu a morte. Mas o texto sagrado diz, andou Enoque com Deus. Noé era íntimo de Deus? Sim ou não?
Noé era um homem, e diz o texto lá em Gênesis 6, Noé achou graça diante de Deus. E foi a Noé que Deus chama e dá a missão de evangelizar aquele povo e não ser destruído com a sua família. Abraão era íntimo ou não de Deus? Por quê? Chamado amigo de Deus. Pelo menos em 3 passagens, em Crônicas, Isaías e Tiago no Novo Testamento, vai mencionar Abraão como amigo de Deus. Será que Deus, às vezes eu me pergunto isso, como que Deus lá do céu olha para mim, pastor Lucas? Eu sei que eu estou muito longe de ser Abraão, então nem quero me classificar como amigo de Deus. Não quero ter essa pretensão, né? Mas como será? Será que eu me porto de tal forma que Deus olhe lá para mim e diga, meu amigo, minha amiga? E Moisés? Era íntimo ou não de Deus? Sim ou não? Por quê? Mais ou menos. Não viu, ele viu face a face a Deus, mais ou menos. Isso era o que ele gostaria de ver. Mas Deus disse que não poderia ver, porque ninguém pode ver a face de Deus e o quê? Sobreviver. Então ele viu o que de Deus? A glória de Deus. Em outras versões, a bondade de Deus. Ele colocou na fenda, coloque-se na fenda, e eu vou passar por você e você vai ver a minha bondade. Mas você falou um negócio que... Não foi a qualquer um que Deus confiou os 10 mandamentos. Mas tem uma passagem que me dá um certo arrepio de Moisés, e que mostra o quanto ele era íntimo de Deus. Porque Deus vira para Moisés, o povo comendo aquela rebelião toda, dura serviço, idolatria, aquele bezerro de ouro. Deus estava doido com o povo, e Deus virou para Moisés e fez a seguinte proposta: eu vou destruir esse povo, e de você eu vou fazer uma nova nação. Proposta boa ou não? Boa. Ah, se sou eu. Belo. Mas Senhor, demorou, vamos embora. Pode bater fogo. E comece pelos corintianos. Foram eles que levaram o povo à idolatria. Mas Moisés tem uma atitude diferente. Moisés fala um negócio que, olha, Moisés fala assim: Senhor, o que as nações vão dizer do Senhor? Que o Senhor tirou o povo e não conseguiu colocar o povo no descanso. Não quero, e se o Senhor não for comigo nessa empreitada, risca meu nome do livro. Olha, irmãos, você pode olhar isso com uma certa petulância de Moisés, mas não era intimidade, a ponto de Deus falar que como Moisés, não houve outro homem, nunca haverá mais manso como Moisés. Como Moisés tinha, né? E um detalhe importante, quem é que apareceu na transfiguração com Jesus, além de Elias? Moisés. Poderia ter sido outro homem, mas foi quem? Moisés. E Davi? Era íntimo ou não de Deus? Por quê? E olha, essa é uma crise que eu vivo. Como que Davi, um péssimo pai, Davi, olha, se você acha que você acha que é um pai ruim, vai ver Davi, que Davi era um péssimo pai. Davi era um adúltero, foi um homicida. Olha, se tem uma coisa mais nojenta e repugnante, foi o que Davi fez quando descobriu que Betseba estava grávida. Mandou chamar o marido, mandou o marido ir para casa para dormir com ela, para que o filho fosse dele, e viu que a lealdade do marido não se comprava, que o marido não ia deitar com a sua esposa, enquanto os colegas estavam lá no campo de batalha, embebedou o cara para ele meio que bêbado ir lá, o homem não foi. O que Davi fez? Não foi, mandou só na frente, pior, escreve uma carta a Joabe, e na carta diz assim: coloca, quando a batalha estiver mais ferrenha, coloca Urias lá na frente para que ele morra. Fechou, lambeu ali, pôs o anel, selou. Para quem que ele deu a carta para entregar? Para o próprio Urias. Então, leva um recadinho para Joabe. Urias estava com atestado de óbito na mão. Isso é repugnante, irmãos, na nossa escala de valores, mas para Deus, não por conta disso, porque Davi teve a punição, e tudo que você vai fazer, você está sujeito e vai ter sua punição, e Davi foi punido, foi castigado, foi repreendido, mas
o resto de Davi, onde estava o coração dele, mostra que Davi era de fato, e de fato foi, um homem. Eu já preguei aqui, fiz uma série de 3 sermões sobre Davi, segundo o coração de Deus. E Elias, era ou não íntimo de Deus? Sim ou não? Intimidade com Deus, por quê? Situação parecida com Enoque, também não morreu, foi trasladado, mas fora isso, Elias viveu numa das piores crises espirituais que Israel já estava vivendo, de idolatria. Acabe foi o pior rei que Israel já teve, se casou com Jezabel, Jezabel levou a nação assim a uma promiscuidade de todo quanto é nível, principalmente espiritual. E Elias, com a autoridade de um homem de Deus, confrontou os profetas de Baal, confrontou os profetas de Asterate, mais de 800 profetas, ficou lá a manhã inteira, lá eles esperando, para poder vir o sinal e nada. E Elias zombando deles, uma única oração. Elias mandou encher de água, a água transbordou, encheu lá o regaço. Veio fogo do céu que consumiu o sacrifício, diz que lambeu a água, através da oração de Elias. Israel sacou das espadas, foram lá e acabaram com os profetas de Baal. E é interessante, estava conversando com alguém essa semana sobre depressão. Como que Deus olha a depressão? Elias estava numa tensão espiritual tão grande que no dia seguinte Jezabel manda um recado para ele. Veja, depois de uma vitória maravilhosa, e aqui é um princípio espiritual, vigiem vocês. Toda vez que você tiver uma vitória importante vinda da parte de Deus, vigie, porque o diabo no dia seguinte vai procurar você. E ele fez assim com Elias. E ela falou assim: me façam os deuses, se não fizer com você o que você fez com os meus profetas. O que Elias vinha dizer? Pode vir quente que eu estou fervendo. O Deus de ontem é o Deus de hoje. Foi o que Elias fez? Não. Elias, perna para quem te quer. Elias era covarde? Não. Isso só mostra o quê? 2 pontos. A humanidade dele estava em depressão. E segundo, com Jezabel não se brinca. Com Jezabel, o espírito de Jezabel não se brinca. Mas como Deus tratou Elias? Com amor, com ternura, com graça. Elias desejou a morte, Deus falou: não, ainda não. Mas vai ungir Eliseu em seu lugar, e Jeú rei no lugar de Israel. E Jeú vai honrar a minha casa, e Eliseu vai ocupar o seu lugar profético. E aí, num determinado momento, aconteceu o que a Márcia falou, que a palavra de Deus diz que Elias foi trasladado numa carruagem de fogo. Irmãos, podia continuar nessa dinâmica aqui, Eliseu, Salomão, Jeremias, Isaías, Pedro, Tiago, Paulo, Estevão, João, um monte, dentro da palavra. Mas eu quero destacar 2, fora da palavra, são chamados os pais da igreja, os mártires do primeiro século. Vejam o que esses homens fizeram, e você vai me dizer se eram ou não íntimos, se gozavam ou não de uma intimidade com Deus. Primeiro é Policarpo, bispo da igreja de Esmirna. Em meio à perseguição que estava acontecendo com os cristãos, prenderam Policarpo e mandaram Policarpo para julgamento. O imperador romano ameaçou Policarpo, dizendo que ele seria lançado às feras. Lembra a época das arenas, que os cristãos eram jogados lá dentro para as feras comerem? Era essa época. E deu a Policarpo a oportunidade de adorar ao imperador. Eles tinham que adorar o imperador, porque o imperador era o único Deus que podia ser adorado. E rejeitar, maldizer a Jesus, maldizer a Cristo. Se Policarpo fizesse isso, ele seria livre. Policarpo respondeu a César: vivi 80 anos servindo a Jesus, e nenhum mal me fez. Como poderia eu maldizer ao meu rei que me salvou? Policarpo foi condenado a ser queimado vivo em meio à multidão. Quando ele já estava atado no meio da fogueira, antes de acender o fogo, ele fez a seguinte oração: Senhor Deus soberano, dou-te graças, porque me consideraste digno deste momento, para que junto a teus mártires eu possa ser cálice, parte do cálice de Cristo. Por isso te bendigo e te glorifico. Amém. Ele não estava diante de uma situação complicada a resolver. Ele não estava na iminência de ser mandado embora ou não. Ele não estava numa iminência de uma cirurgia que poderia custar a vida dele ou não. Ele não estava pronto para abrir um envelope e ver um diagnóstico de uma doença terminal ou não. Ele estava a um fio de perder a sua vida. Onde eu penso que hoje, se a nossa nação fosse invadida por um exército que abomina o nome de Jesus e entrasse por essa igreja, fizesse um paredão, eu posso afirmar para vocês que não 100%,
Mas uma boa parte diria: eu nego Jesus, não me mata, não mata meus filhos. Sabe a primeira coisa que eles fariam? Eles iam buscar as crianças lá atrás. E as criancinhas iam ser as primeiras emparedadas. Ia perguntar: qual é o pai dessa aqui? Nega Jesus, não, senão ela morre. O que você faria? O que você falaria, vendo o seu filho ali para morrer? E hoje, na primeira dor de barriga, eu não vou na igreja, eu não vou contribuir, eu não vou na célula, eu não vou no seu... E você quer buscar intimidade com Deus. Porque a gente acha que os heróis da fé é uma coisa muito longe. Irmãos, eram homens como eu e você talvez seja mais digno que Davi, porque você não praticou os pecados que Davi praticou. Então qual é o problema? Qual é o abismo? O que está acontecendo comigo e com você? Para não termos e não podermos nos achar num relacionamento profundo com Deus. Um outro pai da igreja, só para você entender, quem são os pais da igreja? É a primeira geração de líderes da igreja depois que todos os apóstolos morreram. Esses são considerados pais da igreja na história da igreja. Então, quando João morreu em Patmos, em 99 depois de Cristo, a próxima geração de liderança da igreja, depois dos apóstolos, são considerados pais da igreja. Esses dois que eu leio para os irmãos são os pais da igreja. Tá? Não confunda, a igreja católica hoje os tem como santos. Mas essa questão do que você tem hoje de catolicismo, como está, só vem depois de 320 e pouco no concílio lá de Nicéia com Constantino. Então, até antes de 300 e pouco, a igreja era exatamente como Jesus falou que deveria ser. Então, esses dois homens aqui, homens de Deus, hoje são santos, são homens de Deus. Inácio de Antioquia, chamado de o portador de Deus, em 107 depois de Cristo foi condenado por não adorar deuses pagãos, e antes de ser jogado na arena para ser devorado pelos leões, ele declarou para o povo e para o imperador romano a seguinte frase: meu propósito é ser imitador de Cristo, agora que enfrento o sacrifício supremo é que começo a ser discípulo, e portanto a única coisa que quero que os romanos peçam para mim, não é liberdade, mas força para enfrentar a toda prova, para não somente me chamarem cristão, mas para também me comportar como tal. Meu amor está crucificado, não me agrada mais a comida corruptível, mas quero o plano de Deus, que é a carne de Jesus Cristo, e seu sangue quero beber, que é bebida imperecível, porque quando eu sofrer, serei livre em Jesus Cristo, e com Ele ressuscitarei em liberdade. Sou o trigo de Deus, e os dentes das feras hão de me moer, para que possa ser oferecido como pão limpo de Cristo. Aí eu vou para Hebreus 11:38, homens dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11 vem aquela galeria de heróis da fé, e no final fala, homens dos quais o mundo não era digno. E eu quero perguntar a você nessa noite, pode se aplicar esse texto a você? O mundo é digno de você estar aqui? Porque se você é digno de estar aqui, o mundo alguma coisa de errado está contigo, está comigo. Porque nós não podemos nos conformar com esse mundo, não podemos ser igual a esse mundo, nós temos que ser diferentes. Nós estamos esse ano trabalhando com a questão de buscar consagração, santificação, porque sem ela ninguém vai ver a Deus. Sem santificação o arrebatamento vai acontecer, e você vai ficar. Nós ainda vamos falar do arrebatamento da igreja esse ano, vamos falar das últimas coisas, vamos dar umas pinceladas aí para você se preparar. Tem gente que nem sabe o que é arrebatamento, nem sabe o que vai acontecer. Vai acontecer agora. Você está pronto? Você vai subir? Ou você vai ficar? Homens dos quais o mundo não era digno. Mas irmãos, não vou falar desses homens, quero falar de você. A proposta é saber se você está pronto a deixar seu nome na história, se você está preparado. Já compartilhei aqui, mas quando a gente prega, o Espírito traz. Quando eu tive a oportunidade de visitar a irmã Madalena, que tarde aquela, minha irmã. A gente vai para fazer uma visita para a pessoa se sentir bem, a gente é que sai abençoado. Vai visitar ela um dia. Ela está ali nesse momento e eu posso afirmar que ela está com dor. Porque eu conheço o histórico dela, ela já me contou. E ela fala que vem com dor para o culto. Já enfrentou e venceu um câncer, mas ainda tem tratamento.
E está ali, quietinha. E uma vez ela virou para mim, e os filhos que a amam, que se preocupam com ela, e ela virou para os filhos e falou assim: não se preocupem comigo, porque se eu morrer, eu nunca esqueci isso, viu, irmã? Se eu morrer, eu vou fechar os olhos aqui e vou abrir ali no céu. Eu estarei com meu Senhor. Não se preocupem comigo. Que convicção! Hoje, no primeiro sinal que nós temos de uma coisa errada, a gente já quer abandonar Deus, a gente já põe Deus na parede. Onde é que está Deus? Onde é que está isso? Onde é que está aquilo outro? E muitas vezes não entendemos que a prova da nossa vida é uma forma que Deus tem para gerar intimidade em nós. A privação em nossas vidas, muitas vezes, é a forma que Deus tem para gerar intimidade em nós. Porque quando você está livre, leve e solto, você não está prestando atenção em Deus. Mas quando vem a privação, aí Deus consegue a sua atenção. E agora Ele fala: eu quero tratar contigo. Nós vamos ter um tete a tete, nós vamos conversar. O texto que nós lemos aqui, Israel já estava descambando mesmo para a idolatria. O texto aqui fala de práticas terríveis que o povo estava fazendo. No verso 2 você vai ver sobre mentira, homicídio, roubo, adultério. Não estamos falando de nações pagãs, não, estamos falando de dentro de Israel, o povo de Deus, o povo que tinha lá a Torá, as leis, os profetas. E o pior não é isso, o pior é que no verso 4 aqui, vai dizer que o povo era reflexo dos sacerdotes. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Eram os sacerdotes que começavam. A podridão vinha de quem deveria estar levando santidade. E o povo ia no embalo. Nação um caos. Osés diz que a terra estava em luto. O povo estava desfalecendo. Literalmente, os animais do campo morrendo, aves do céu, peixes. Todo mundo morrendo, desfalecendo, porque onde o pecado habita é isso que acontece. E aí Deus dá um motivo. Verso 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. E falta conhecimento. Interessante, né? Conhecimento. Será que faltava conhecer a Bíblia? Será que faltava conhecer? Eles estavam faltando na EBD? Será? Será que na gincaninha lá eles não sabiam responder as perguntas do irmão Roberto lá da época? Irmãos, os sacerdotes conheciam a Torá. Eles praticavam o sábado religioso, aquela coisa. Você vê que a acusação aqui não é de profanar o sábado. Então os rituais religiosos eram cumpridos. As ofertas, os sacrifícios, a leitura da lei. Todos esses ritos aconteciam. A falta de conhecimento que Oséias está dizendo aqui, que o Senhor está acusando o povo, não é de conhecimento da palavra. Não é conhecimento intelectual. A palavra hebraica para conhecimento aqui é yada. Essa é a mesma palavra que é usada para expressar o ato sexual de um casal. Você quer algo mais íntimo do que o ato sexual de marido e mulher? Interessante que quando Davi e Absalão tomam o trono, olha como vem a ira e o castigo de Deus. Deus virou para Davi e falou: que você fez em oculto, você vai receber em público. Que conselho que Absalão recebeu? Pegue as concubinas de seu pai e vai lá no terraço e tenha relação sexual com todas elas à vista de todo o povo. Foi a maior desonra ao rei fazer algo assim. Sem intimidade preservada nenhuma, à vista, a céu aberto. Interessante como o diabo faz, né? Hoje você tem o voyeur. O voyeur é uma modalidade pecadora, lasciva e carnal, que a pessoa fica olhando no mesmo ambiente o outro fazer sexo. Olha onde o mundo está de forma perversa. E acredite que tem gente que acha que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. Então, o conhecer que a palavra está dizendo aqui em Oséias
É a mesma palavra. Você quer ver um exemplo? Essa palavra é aplicada lá em Gênesis 4:1, no caso de Adão e Eva. Diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Desculpa, eu vou agora ser bem rude. Você acha que foi assim, muito prazer, eu sou Adão, e vamos? Você acha que é se conhecer? Não, porque Adão já conhecia a Eva. Ele olhou para ela, nossa, porque é osso do meu osso, carne da minha carne, aquele vislumbre. O conhecer aqui não é de que acabei de te conhecer, acabei de tomar conhecimento da sua existência. Não. Tanto é que na versão revista atualizada, já trocaram conhecer por coabitou. Uma palavra melhor relacionada com a questão sexual. A mesma palavra iada também está em 1 Samuel 1, 19 e 20 com Ana e Eucana. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram a sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Aqui é muito mais evidente, porque Eucana já era casada há muitos anos com Ana. Ana era uma pessoa amargurada porque não tinha um filho. Ana foi no templo chorar diante do Senhor, porque queria ter um filho. Naquela cultura, não ter um filho para a mulher era questão de ser amaldiçoada, ela era desprezada. Penina, que era a outra mulher de Eucana, Penina zombava de Ana, porque ela tinha filhos. E Ana vai lá e chora, e Eli vai lá, num primeiro momento, dá uma bola fora, fala: mas já está embriagado uma hora dessa? Porque ela balbuciava, mas não saía som da sua boca. Ele achou que ela estava bêbada. Olha só a questão de um homem de Deus, desconectado com Deus, não ter a sensibilidade no coração. Ela: não, meu senhor, não estou. É porque eu estou amargurada, porque... Aí contou. E aí Eli abençoou e falou assim: daqui um ano, daqui no tempo, você vai ter um filho. Depois disso, vem o texto. E conheceu. O que foi? Eucana teve relação sexual, teve intimidade com a sua mulher. A mesma palavra, a mesma expressão vem em Lucas 1,34, agora com Maria, mãe de Jesus. Então disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Mas olha que interessante, ela já era noiva de José. Então ela conhecia José intelectualmente. O não conheço varão é o quê? Maria era virgem, eu nunca tive relação íntima. Na revista atualizada, Maria fala: não tenho relação. E aí Mateus vai dizer: contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. O que Oséias está dizendo é que o Senhor está falando: o meu povo está perecendo, está sendo destruído, porque não tem uma intimidade comigo, porque não tem uma vida íntima comigo, porque não quer profundidade num relacionamento comigo. É um relacionamento raso, é um relacionamento da religião, é um relacionamento protocolar. Eles vêm, oferecem sacrifício, mas lá fora eles matam, eles roubam, eles adulteram. E não pense você que para adulterar tem que ir para a cama com outro homem, outra mulher, que para roubar tem que ir lá pegar na mão, para poder matar tem que enfiar uma faca, porque Jesus quebrou isso. Jesus disse: visto o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu porém vos digo, se você desejar no seu coração a morte de alguém, você já cometeu homicídio. Visto o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Mas se no teu coração desejar a mulher do teu próximo, você cometeu adultério com ela. Você pode nunca ter enfiado a faca em alguém, mas o teu coração está cheio de ódio, está cheio de raiva, está cheio de amargura. E você é pecador tanto quanto nesse nível, com quem está lá na cadeia porque praticou isso. E nós estamos querendo que o Senhor venha a nosso favor, que o Senhor ouça, mas talvez a sua vida é terra devastada, como foi Israel, os peixes morrendo, as plantas morrendo, os homens padecendo. Talvez a sua vida esteja assim, porque não há intimidade com Deus. Quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, começa a haver um debate de quem era mais forte, de quem era mais poderoso. O local da adoração. Mas os nossos pais disseram que é neste monte que tinha que adorar, o Monte Moriá ali. E aí Jesus, vocês falam que é em outro lugar. Onde é que tem que adorar? Como se o local da adoração importasse, como se adorar em determinado lugar fosse mais poderoso, como se orar no monte, Deus vai falar mais do que você orar de joelho ali na porta do seu banheiro. Como se lá para Israel, ou para Aparecida, ou qualquer lugar que seja, vai ser mais forte do que você orar quebrantado no seu quarto. Qual foi a resposta de Jesus para aquela mulher? Não é nem aqui e nem lá.
Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai não está querendo religiosos. O Pai não quer que você venha bater cartão todo santo domingo aqui, porque é bem capaz de se acordar no inferno, mas eu estava todo domingo na igreja. Pois é. Isso não quer dizer nada. Se no seu dia a dia você não buscou uma profundidade com o Senhor, um relacionamento profundo com Deus, de você entender que você continua sendo pecador, que você precisa da graça e misericórdia de Deus, que você precisa buscar Ele todo dia, ler a palavra todo dia, se quebrantar todo dia, apresentar diante de Deus um coração contrito, ser testemunho lá no seu trabalho. Irmãos, tem cristão que hoje são realmente verdadeiros agentes duplos, são do Senhor no domingo e do diabo de segunda a sexta, porque as coisas que fazem, as coisas que falam, as coisas que transmitem, é tudo menos de Deus. Chega a ser um escândalo para as pessoas que ficam de fora olhando. E eu fico questionando que tipo de cristianismo é esse que está sendo vivido. O seu falar, o seu respirar, o seu pensar, realmente denota que você tem intimidade com Deus? Transpira que você é uma pessoa íntima com Deus? O texto que nós lemos nos dá duas coisinhas muito simples. Porque você pensa que talvez, mas Elias, isso aí, eu nunca vou ser um Elias. Não, escuta, para. É muito simples, Deus não requer muita coisa de você. Olha o que o profeta vai dizer a Oséias, a primeira coisa que nós temos que fazer, ouvir. Verso 1, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Naquela época não tinha os profetas, ou os profetas eles eram levantados para levar uma mensagem, uma palavra através de Deus. E eu pergunto aos irmãos, a quem eu e você temos ouvido? A quem nós estamos dando ouvidos? Porque, irmãos, se esse livro é a santa palavra de Deus, e não há outra palavra melhor do que ela, e se eu não a leio, se eu não a busco, se eu não medito nela dia e de noite, a quem eu estou ouvindo? As vozes do mundo, as vozes da internet, as vozes dos devocionais? Vou repetir, não sou contra os devocionais, mas os devocionais é biscoitinho que só dá para você atravessar a rua. Porque a profundidade de você ouvir a voz de Deus é você no seu quarto, é você no seu devocional, é você sozinho com Deus. E hoje, infelizmente, vivemos tempos que não se ouve mais a palavra de Deus. Veja você, como é que está o seu relacionamento com Deus. Mas pastor, eu não entendo. Irmãos, para com isso. Você começar a dar uma virada no seu relacionamento com Deus, primeiro, é atributo do Espírito Santo nos explicar a palavra. Se você parou num texto, pastor, eu não entendi isso aqui, continua lendo, e vai, e não sai desse texto, porque é papel do Espírito ensinar. E quando você, pastor, eu estou entendendo, quando você virar para mim, eu estou entendendo, e estou entendendo sozinho, é porque você começou a descer num nível de relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque você está ouvindo a voz dele. Isso não tem nada a ver com nível educacional, isso não tem nada a ver se você só cursou a primeira ou quarta série, se você sabe ler ou não. Isso tem a ver com coração quebrantado, tem a ver com coração contrito, que a palavra de Deus diz que Ele não vai desprezar. Ouvir a palavra do Senhor. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quantas vezes em aconselhamento dei para as pessoas porções da palavra, falei, vai lendo, fica lendo e lê. Eu fazia igual o médico, né? Pegava lá um papelzinho, isso aqui é a receita. Tal. Ler 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, durante 7 dias, bati meu carimbinho lá de pastor. E quantas vezes eu tive experiência das pessoas, depois eu perguntar para ela, e aí o que aconteceu? Pastor, no primeiro dia eu fui lendo, eu era mecânico, no segundo tal, mas no quarto dia, pastor, alguma coisa começou a mudar dentro de mim, parece que meus olhos começaram a se abrir. É claro que vai se abrir, porque é a palavra de Deus, e ela é capaz de dividir você no meio, e sondar os propósitos do seu coração, porque ela não falha.
E o diabo sabe disso, mas o papel dele é nos afastar, o papel dele é colocar entre nós obstáculos para não chegarmos à santa palavra de Deus, para que ela não cause em nós o impacto que ela foi feita para fazer. Ouvir a palavra do Senhor. Quanto tempo na semana você tem dedicado a ouvir a palavra do Senhor? Jesus vai dizer em Mateus 7, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Talvez você olhe para a sua vida e a sua vida é uma casa destruída. Você olha para a sua vida está em queda. Isso é muito simples, você talvez está ouvindo e não está praticando. E na verdade eu posso afirmar para você, você não ouviu nada. Não é assim que a mãe fala para os filhos? Ele não me ouve. Por que você fala assim do seu filho? Porque você manda ele para lá, seu filho vai para onde? Você fala para ele que aquela amizade é problema, ele continua com ela. Ele te ouviu? Ele ouviu aqui, mas não ouviu aqui. Porque quando você ouve aqui, você pratica, você obedece. Neste momento, o Espírito está falando com você. Se você tem ouvido ou não. E você sabe a resposta que você tem que dar para Ele, não é para mim. Porque se você quer ter uma intimidade com o Senhor, é para Ele que você tem que responder. E é para Ele que você tem que dizer se você vai ou não mudar e vai passar a ouvir a palavra de Deus. Segundo ponto, olhar. Veja o verso 10. Porque deixaram de olhar para o Senhor. Em outras versões diz, porque abandonaram o Senhor. Interessante, irmãos, quando a gente se converte, né, é mais ou menos o que a Patrícia está vivendo aqui. Foi muito linda a conversão da Patrícia. Ela já testemunhou aqui várias vezes, né, a gente já ouviu testemunhos lindos com lágrimas. O meu testemunho foi assim também da minha conversão. Quando a gente entende o que Jesus fez por nós, e acredito que dos irmãos também é um momento de conversão. E é interessante que a gente só quer Jesus, não é assim? A gente só quer estar na igreja, a gente quer estar lá, a gente quer vir, né? Quer tocar 24 horas por dia e reclama porque o pastor acabou o curso, a gente queria mais, não é assim? Mas interessante, irmãos, que vai passando a jornada, nós vamos ficando o quê? O pastor nem saiu da introdução ainda. O louvor está tocando alto demais. Aí, tá mó toró lá fora. Tá uma brisa. Tá mó toró lá fora. Não vou hoje não. A gente começa a diminuir o ritmo. O que mudou? Será que Jesus perdeu o poder? Será que ou será que o problema está em nós? Ou será que nós deixamos e paramos de olhar para o Senhor? Porque o povo aqui, muito interessante, quando Moisés sai do Egito, o povo não tinha uma imagem, mas ele tinha uma referência. Qual era a referência de Deus no deserto? Para o povo olhar e ver. Coluna de fogo de dia e à noite. Uma nuvem. Quando eu estava no Monte Sinai. Sim, mas é para ver se vocês estão prestando atenção. Irmãos, todos os meus movimentos são friamente calculados. Raramente vocês vão ver eu errando, entendeu? Elaine, não faz assim, Elaine. Suspeitou, né? Eles tinham a referência. Quando Moisés sobe ao Sinai, eles olhavam naquele monte, vinham aquelas nuvens cheias de trovões e raios. Ali era a presença do próprio Deus. E enquanto eles estavam olhando para cima e visualizando aquilo, permaneceram fiéis. Mas no momento que olharam para baixo, o coração deles se perderam. E demorando, e Moisés não volta logo. Vai, Arão, faz aí um Deus que tirou lá em dois, joga aí no fogo e vê o que sai. Aí joguei lá, sai um bezerro. E é muitas vezes o que a gente está fazendo. Crescemos na igreja, fomos batizados, sabemos os mandamentos, sabemos, temos textos de cor e salteado, mas chega na segunda-feira, chega na terça, nós estamos nos prostrando ao bezerro de ouro, porque deixamos e paramos de olhar para Jesus.
Aí achamos que no próximo domingo a gente vem, recebe uma recarga espiritual, o pastor é muito bravo, ela fala, eu tomo um choque, aí vou, mas na terça, na quarta, você volta de novo para o bezerro de ouro, porque não é vir à igreja e ouvir uma palavra que faz você íntimo do Senhor, como não é trazer um buquê de flores para a esposa que torna você íntimo dela. O marido e mulher, intimidade, é você ouvir, é você chorar junto, é você se calar na hora que tem que se calar, é você falar, é você carregar a segunda milha, é você brigar, é você pedir perdão, é você ser perdoado. São essas coisas que fazem marido e mulher ficar cada vez mais conectados, é você abrir mão de você mesmo. Não tem casamento que vá para frente se um não abrir mão de si para o outro. E às vezes nós queremos andar com Deus e ser íntimo de Deus, mas não queremos abrir mão das nossas coisas, dos nossos caprichos, do nosso tempo. Não, mas eu não posso ir porque o meu time vai jogar. Não, mas eu não posso contribuir, porque se eu tiver que contribuir, não consigo pagar Netflix, não consigo comprar uma pizza, porque toda sexta-feira é dia de pizza lá em casa, e eu tenho que comer a pizza. Que você engorde em nome de Jesus. Que multiplique o demônio da caloria em você 200 vezes. No Belo não funciona. No William também não. São homens santos, né? Mas você está entendendo o que eu estou falando? Você entendeu o que eu quis dizer? Você quer ser íntimo, mas não quer abrir mão. Não quer ceder. Não quer sacrificar. Mas Jesus, para salvar você, teve que abrir mão da sua glória. Teve que abrir mão do céu, teve que se humilhar, teve que ser cuspido, teve que ser chamado de filho de Beuzebu. Ele abriu mão de tudo isso por você, para entregar a sua vida, para que eu e você pudéssemos ter uma chance. Mas agora, eu não posso abrir mão de algo em prol do Senhor. O duro, irmãos céus, é que acham que no arrebatamento vão estar subindo. Porque Jesus disse que Ele vem buscar uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula. A noiva. E muitos aqui estão como as 5 virgens nécias, que não estão esperando o noivo, estão se divertindo, se esbaldando. As prudentes esperaram, as prudentes guardaram óleo a mais. O noivo atrasou, você sabe a história. Agora é interessante, né? Porque o que fez elas entrarem foi o óleo na botija, que fazia acender o fogo, a luz. O que significa o óleo na simbologia do Novo Testamento? O Espírito Santo de Deus. Não há processo de intimidade e santificação sem um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. Filipenses 3:12, não que eu já tenha obtido tudo isso ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Continue a sua corrida, olhe para Jesus, não tire os seus olhos de Jesus, não importa o que aconteça, não importa os problemas, não importa as lutas, não importa as decepções. Tem gente que se decepciona com, eu não quero mais saber porque não. Irmãos, para de ficar olhando para o homem é falha, aqui nessa igreja tem gente que falha, eu sou dos principais. Se você ficar olhando para mim e quer esperar perfeição, você não vai nunca para o céu. Ou melhor, não é que não vai nunca para o céu, você não vai continuar, não vai ter igreja, porque não tem igreja perfeita. Vai lá para Lagoinha. Lagoinha é uma igreja maravilhosa, pastor, esqueci o nome dele. Pastor Juliano, desculpa. É um homem de Deus, uma igreja grande, uma estrutura maravilhosa, tem um ministério de louvor maravilhoso, tremendo. Tenho certeza que o poder de Deus vai lá e cai lá, eu tenho certeza disso. Vai lá. Mas quando você começar a se relacionar com pessoas pecadoras, você vai encontrar gente falha, e você vai ter que sair de lá, porque você não vai aguentar. Vai para a Assembleia de Deus. Igreja maravilhosa, homens de Deus ali. Tenho certeza que você vai sentir a presença de Deus, mas quando você começar a se relacionar com pessoas, e até quando você vai ficar pulando de galho em galho? Você vai entender que o problema não são as pessoas, o problema é você, porque você parou de olhar para Jesus, e está olhando para as pessoas, está olhando para os problemas, está olhando para o mundo. Hebreus 12, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós estamos numa corrida.
Nós estamos numa corrida espiritual, e tem muitos irmãos que pararam de correr, porque pararam de olhar para Jesus. Não, irmãos, não pare de olhar para Jesus, não pare de olhar para Deus. O povo de Israel estava perecendo, não tinha intimidade, porque não olhavam o Senhor. E é interessante essa questão de olhar, né? As conversas mais difíceis que eu tive que ter com a minha esposa, em termos de mudança de comportamento, de ajuste, de acertar as contas, até de pedir perdão, foi uma conversa olho no olho. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Presta atenção no que eu vou falar. Eu sei quando uma pessoa está endemoniada pelo olhar dela. As pessoas endemoniadas não me encaram nos olhos. Você sabe que uma pessoa está mentindo pelo olhar dela. Você sabe que tem uma coisa errada. O olhar comunica. Você consegue enxergar profundidade no olhar de uma pessoa. Quando você olha olhos nos olhos. Quando a pessoa não consegue te olhar nos olhos, alguma coisa está errada com ela. Você consegue olhar nos olhos de Deus, usando aqui uma metáfora, porque Deus não tem olho, Deus é espírito, Deus não tem forma física. Você vai olhar nos olhos um dia de Jesus, não de Deus. Mas, fazendo uma metáfora, e Deus usa muitas vezes, muitas questões para materializar, né, as mãos de Deus, os braços de Deus, para você entender. Você consegue olhar nos olhos de Deus e compreender esse nível de intimidade com Deus, olho no olho. Se você diz que não, hoje não, então eu penso que é o primeiro passo para você começar a buscar a Deus. Senhor, eu não, mas eu quero. Eu quero ter intimidade com Deus. Eu não quero ser um crente só de nome. Eu estou aqui 30 anos na igreja e eu não posso afirmar que eu sou íntimo do Senhor, porque eu estou há 30 anos aqui na igreja. Eu sou batizado há 50 anos. Eu quero olhar o Senhor nos olhos. Para encerrar, o mundo nos oferece tanta coisa, né, irmãos? Rádio, televisão, cinema, clube, TV a cabo, internet, celular. E são muitas coisas que o diabo coloca no nosso caminho para tirar a nossa intimidade com Deus. São obstáculos, são prazeres. Não é errado você jogar uma partidinha de futebol. Eu não quero ninguém tapado aqui não, neurótico, não é isso não. Mas eu quero que você balanceie o seu tempo, que você está ofertando e o que você está dedicando a Deus. Eu quero que você busque um equilíbrio, e que de fato na sua vida, Deus seja em primeiro lugar. Por exemplo, houve uma época na minha vida de jovem, que eu pegava a minha caixa de CDs, eu tinha 200 CDs, 180 CDs era de música secular, e 20 CDs era de música cristã. E uma vez o Senhor me colocou na parede, porque eu tocava no louvor, eu participava aqui, eu era um religioso. Eu me converti aos 10 anos, me batizei aos 10 anos, mas eu fui aceitar Jesus de verdade aos 18, quando Deus me pegou na curva. Eu deixei o status de religioso e eu fui entender o que era servir a Deus. E teve um dia que Deus me confrontou. Deus me confrontou sobre isso, exatamente essa questão de música. Eu tenho um conceito, já falei sobre essa questão de música, não quero que você seja hipócrita. Tem muita coisa, música secular, que é interessante você ouvir, que não tem nada a ver. Você precisa ter discernimento. Como tem muita música secular aí que é do demônio mesmo, você não tinha nem que estar ouvindo, ainda mais em inglês, hein, você nem entende. Músicas que foram feitas para amaldiçoar você, e você está ouvindo. Mas eu entrei num momento de santificação e Deus me pegou na curva de jeito, e eu fui tocado de uma tal forma pelo Espírito Santo, que eu fui compelido a me desfazer daquilo. Irmãos, foi uma experiência espiritual que eu tive profunda. Cheguei um dia, eu tinha minha cama, a cama do meu irmão, e eu fui pegar aquela caixa, o que eu fiz? Eu vou jogar os CDs fora e vou guardar as capinhas, que eu posso dar para outras coisas. Então eu fui desmontando. Então colocava os CDs ali, e jogando a capa para cá, e aqueles CDs brilhavam, né? A luz batia, aquele monte de CD assim, aquele brilho, aquela luz, aquele negócio assim. De repente, eu estava sozinho no quarto,
De repente, o meu lado da cama afundou, como se alguém tivesse sentado. E na minha mente veio a seguinte mensagem: você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Eu me arrepiei todo e disse: eu tenho, eu te repreendo em nome de Jesus. E eu joguei e desfiz daquilo da minha vida. Eu penso que talvez para você buscar intimidade, e você que está me ouvindo na sua casa, talvez você tenha que jogar coisas fora que estão dentro da sua casa e que ocupam o lugar de Deus na sua vida. Não estou falando para você jogar fora a televisão, não estou falando para você jogar fora o videogame, não é nada disso. Se você quiser jogar fora, o problema é seu. Ou então doa para alguém que precisa, doa lá para pai, o pessoal da pai precisa. Mas eu não estou falando disso. Você pode ter um game, só que não deixe que ele ocupe o lugar na sua vida. Não deixe que ele domine você. Deus tem que ser primazia na sua vida. Salmo 42 é uma oração bonita, como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ler esse salmo por si já é lindo e maravilhoso, mas quando você compreende o contexto em que ele foi escrito, é maravilhoso ainda. Os coraitas escreveram esse salmo no momento que eles estavam fugindo junto com Davi, pela revolta de Absalão. Eles estavam caminhando e saindo e fugindo, eles estavam em perigo de vida, eles estavam para perder a vida, eles estavam assim para ver a morte, e assim ele começa a escrever como suspira a corça pelas correntes das águas. Por que que a corça suspira pelas correntes das águas? Porque a corça é um animal que tem a sua carne mais suculenta. A corça é um animal que todo predador do campo, quando encontra, quer comer, quer devorar. Ela é um animal que não tem para onde escapar. Basicamente toda a cadeia alimentar quer se alimentar da corça. Se ela foge para cá, vai ser comida. Se ela pode para cá, vai ser comida, vai ser devorada. A corça anda em vigilância a todo momento, até dos passarinhos ela sai correndo, porque ela sabe que vai ser devorada, e ela anseia pelas correntes das águas. Por quê? Porque quando ela chega nas correntes das águas, ela se joga com profundidade, ela mergulha, e ao momento que ela mergulha 100%, não fica nada para fora nas correntes das águas, o seu cheiro é dissipado, os predadores perdem o faro, e ali ela está em segurança. O salmista compara a corça com o momento em que ele tem que sair correndo de Israel. Ele sai fugido de Israel e de Jerusalém. Quem ficou lá atrás, que não foi com eles? A presença de Deus, porque a arca da aliança ficou. E aqui o salmista está angustiado: Senhor, eu estou em perigo. Olha, Senhor, a corça ela quer a coisa, porque eu preciso estar com o Senhor, mergulhado no Senhor, porque só o Senhor me refugia. Quando é que eu vou estar de novo na presença do Senhor, para eu estar em segurança? E muitas vezes o pastor tem que implorar para você vir para um culto de sábado. O pastor tem que implorar para você participar de uma célula. O pastor tem que implorar para você ter um desejo de participar da escola bíblica de manhã. Enquanto os nossos irmãos chineses, coreanos, no Oriente Médio, gostariam de ter essa liberdade que nós temos, de vir livremente buscar a Deus, e eles não podem, porque se fizerem, vão ser mortos. Vão ser mortos. Eu quero encerrar com uma oração essa mensagem. Quero chamar o Alan que venha me ajudar aqui. Jó disse o seguinte, o livro de Jó vai dizer lá no começo que Jó era o homem mais íntegro que tinha na terra. Jó, ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos, sem saber se os seus filhos tinham pecado, mas se pecaram, já está o sacrifício aqui, ó. Não havia homem mais íntegro do que Jó. E aí aconteceu tudo aquilo com Jó. E todo o debate que você já sabe que aconteceu. Toda aquela experiência. E chega ao final. Jó, depois que ouviu Deus falando, ele vai dizer assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos
te veem. A pergunta é: você é um cristão de ouvir falar? Ou você é um cristão que quer ver a Deus, que quer ter intimidade com Deus? Feche seus olhos, enquanto essa oração cantada, junto comigo, vem aqui, ó, do meu ladinho aqui. Feche seus olhos, nós vamos cantar essa oração, eu e ele, e você permita que ela entre no seu espírito, e vá conversando com Deus aquilo que Ele quer que você fale. Vai começando a sua intimidade agora, em nome de Jesus. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes ver-me imitado e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com seu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Eu me alegro em tua vida em minha vida. Tu sondas, canta, igreja. Conhece meu coração, Senhor. Sabes que te dependo, tu com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Coloque a mão no seu coração, em silêncio, não precisamos fazer barulho. Enquanto ele está ao violão ministrando,
Tenha um momento com Deus agora. O seu Deus. Entregue a parte do seu coração que ainda não foi entregue, que está impedindo você de ter uma intimidade com Ele. Peça que 2022 seja um ano diferente na sua vida, de relacionamento com Deus. Que você abandone a carne, abandone a religião, abandone tudo. Nós vamos cantar essa música mais uma vez. Nós vamos continuar em espírito de oração. Você que quer fazer um compromisso com Jesus esse ano, de mudar a sua vida, você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui à frente. Se você quiser ficar em pé, você fica em pé. Se quiser ficar prostrado de joelhos diante de Jesus, você fica. Se você sair, ninguém vai te julgar nada, mas se você quiser ficar em pé no seu lugar, faça essa oração cantada. Em nome de Jesus, ao final eu vou estar orando. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Cante, igreja. Eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Sai do seu lugar, venha diante do Senhor, consagre a sua vida. Seja um ano de consagração ao Senhor, de entrega, de busca ao Senhor. Tu sondas e conhece meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Pai querido, nós estamos na tua presença. Espírito Santo de Deus, passeia nesse lugar agora, em nome de Jesus. E esses irmãos que estão aqui na frente, Pai, que vieram num gesto de ofertar a sua vida ao Senhor, nós os abençoamos, ó Pai, e pedimos que o Senhor entre com o seu Espírito Santo, sopra na vida deles, Pai, e tira, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que impede uma busca genuína, uma busca completa ao Senhor. O Senhor sonda os corações, o Senhor sabe, ó Deus, em nome de Jesus. Visita eles agora, Pai, em nome de Jesus, atendendo o desejo do coração, quebrando as amarras, quebrando tudo aquilo que é usado por Satanás para prender e para amarrar. Eles têm uma vida plena e abundante, em nome de Jesus. Aqueles que ficaram ainda no lugar, Senhor, o Senhor também sabe o coração. Visita eles agora,
Nós queremos uma igreja cheia do Teu Espírito. Nós queremos ser uma igreja íntima do Senhor. Nós queremos ser uma igreja que não se importa com a carne e as coisas do mundo. Nós queremos mais o Senhor. Essa igreja é sua, Espírito Santo. Visita em nome de Jesus. Só a igreja. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com Teu amor. Sendo, pois, Teu filho, venho Te dar louvor. Que bom é Tua vida em mim. Isso é intimidade, irmãos. Aleluia. Canta de novo. Que bom é Tua vida em minha vida. Que bom é Tua vida em minha vida. Me alegro em Tua vida em minha vida. Que glória é Tua vida em minha vida. Aleluia, aleluia. O Senhor está neste lugar, aleluia, tocando corações. Deus seja louvado. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Espírito Santo de Deus, é só o começo. Essa igreja é sua. Toca esta igreja na cela, faz o seu derramar, Senhor. Nós queremos ver os jovens profetizando, Senhor, os velhos tendo visões, como diz lá em Joel, Pai amado. Nós queremos buscar ao Senhor. Nós não queremos ser conhecidos por riquezas, por templos grandiosos. Não, se isso vier, louvado seja o Teu nome. Nós queremos ser conhecidos pela Tua presença neste lugar. Por serem homens e mulheres, crianças que querem buscar a Tua face. Porque eu sei que quando isso acontecer, os lares terão conversões, terão curas, terá salvação. Recebe, Senhor, nosso culto, nosso louvor, para a glória do Teu nome. Amém. Ele está te esperando para ter um relacionamento íntimo com você. Não deixa para amanhã. Comece hoje. Comece na volta para casa. Você vai no carro com a sua família, vá glorificando a Deus. Vá como aqueles 2 discípulos que foram voltando de Jerusalém, em caminho de Emaús, conversando, falando, como aquecia o nosso coração quando Ele falava de nós. Aqueles discípulos queriam Deus, queriam Jesus. E hoje Jesus é só um detalhe para nós. Vá conversando na sua casa. Não chega em casa e liga a televisão, não. Vamos falar do culto, vamos falar de Deus. Vamos fazer uma oração, vamos cantar. Vamos glorificar o Senhor. Porque o resto é resto, irmãos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me encontrar, buscareis de todo o coração. E não há algo melhor, não há tesouro maior do que encontrar a Deus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar vocês. Nós vamos encerrar esse culto cantando ao Senhor.